Levante suas mãos mais alto. Seja avivado pelo Espírito Santo de Deus, pelo Santo Espírito de Deus. Te adoramos, Senhor. Só voz no seu coração, declare aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. O som do céu, o som do céu, o som do céu. Libera o teu poder nessa noite, Senhor. Venha, venha, venha sobre nós. Declare, venha sobre nós. Declare, venha sobre nós, sobre nós. Venha sobre nós, Espírito Santo, Espírito Santo. 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 É meu melhor lugar. Não me deixe sair da tua presença. Não me deixe sair da tua presença. Espírito Santo. Vamos lá, declare. Venha sobre nós, Espírito Santo. Receba o poder de Deus na sua vida. Venha sobre nós, Espírito Santo, Espírito Santo. Vem, 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 vem. Venha sobre nós, hey. Espírito Santo. Declare aleluia. Declare aquele que é ti.
exaltamos o teu nome, te adoramos. Só tu és rei, só tu és digno. Sobra cinzas dos altares, sobra cinza dos altares. Venha sobre nós, Espírito Santo. Chega na amassura. Fala com a tua noiva, Senhor. Te comunica com a tua noiva, Senhor. Nos relacionamos contigo, ó Deus. Intimidade. O rio está fluindo, o rio está fluindo, o rio está subindo, está descendo nesse lugar. Vamos, vamos, mergulhe nesse rio nessa noite. Venha sobre nós. Declare comigo, eu quero mais a tua presença. Declare, eu quero mais. Venha, venha, venha. Mergulhe mais fundo, 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 mergulhe. Venha, mergulhe mais fundo, mergulhe mais fundo, mergulhe mais fundo, mergulhe mais fundo, mergulhe mais fundo. Oh, 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 oh. Venha, oh, 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 oh. Espírito Santo, Espírito Santo, declara aleluia. Aleluia. A mesa e o pão estão postos, então você que está em casa já deixe preparado o teu pão e o cálice, para depois nós estarmos participando da Santa Ceia juntos. Convido você a abrir a Bíblia Sagrada no livro do profeta Ageu, capítulo 1. Nós vamos compartilhar um pouco da história deste profeta, deste homem levantado por Deus em um dos tempos proféticos mais difíceis do povo judeu, do povo hebreu. Livro do profeta Ageu, pertinho de Zacarias, Malaquias, passa Jonas, Miqueias, Abacuque, vai passando, você vai encontrar Ageu. Amém? Acharam? Livro do profeta Ageu, então, capítulo 1, versículo 1 a seguir. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes em vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos:
aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco, e este pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Sente um instante. O profeta Ageu cumpre seu ministério em torno de 520 anos antes de Cristo. É o primeiro profeta pós-exílico ou depois do exílio, e a primeira carta escrita. É interessante que este jovem, alguns teólogos dizem que ele foi liberto do cativeiro na primeira leva que foi para reconstruir Jerusalém, muito criança, muito pequeno. Outros estudiosos dizem que ele foi em torno de 12 a 13 anos de idade liberto e saiu já na segunda remessa de pessoas que se dirigiam para Jerusalém. Mas o fato é que este jovem ou esta criança viveu no exílio babilônico, e soube o que era escravidão. Agora, no segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, a palavra de Deus encontra este homem já feito com o ministério profético. E a missão dele não era simples, porque o povo havia sido liberado do exílio pelo rei Dario, e você conhece a história, mas só ele estava uma missão. Em Isaías 45, 700 anos antes de Cristo, é feito menção sobre este rei. E Deus diz assim: eu tomarei ele pela minha mão, ainda que ele não me conheça, e nem sabe quem eu sou. E eu vou levantar ele sobre os outros reis, mesmo que ele não confesse o meu nome. E eu soltarei o lombo dos reis diante dele, ou seja, os reis que se posicionariam diante dele ficariam desorientados, não teriam comando sobre o seu movimento, não teriam ação. E ele diz mais, Deus diz através do profeta Isaías, 770 anos antes de Cristo, mais de 200 anos antes de se cumprir. Ele diz: olha, eu levarei este homem a tesouros escondidos e riquezas encobertas que ele nunca viu, porque eu decidi exaltá-lo. Qual era o propósito de Deus? Que este homem ouviria a voz de Deus, e ele libertaria o povo de Deus para reconstruir a sua nação, reconstruir Jerusalém. Esse tempo chegou, o rei Dario os libera, mas agora o povo chega ao seu local, e não obstante as dificuldades e as batalhas, agora este povo estava com sua fé desanimada, porque eles entenderam que era mais importante cuidar das suas coisas e dos seus negócios, e eles voltaram as costas para a casa de Deus. É fato que um longo tempo dentro do cativeiro os fez passar por um regime estreito e uma situação difícil, mas o fato é que havia uma promessa de Deus, e não foi a mão de um homem e sua misericórdia que os libertou, mas sim o próprio Deus que se comprometeu com este povo diante da sua palavra profética. Agora, este povo começava a ver resultados onde estava. Então o ofício da casa de Deus, o cuidado com a casa de Deus, a construção ou reconstrução da casa de Deus, o adorno, o enfeite, o cuidado, o zelo, o ofício sacerdotal, as escalas, os turnos para trabalhar na casa de Deus começaram a ficar de lado. Era mais importante as casas estucadas e bonitas, era mais importante o bem-estar, era mais importante buscar o benefício próprio, e a casa de Deus começou a ficar de lado. Interessante isso.
Quando o profeta se levanta, ele não fala de uma construção somente de uma edificação física, não. Ele fala de todo um relacionamento com o próprio Deus e o cumprimento da sua profecia, da sua palavra na vida deste povo. Este povo precisava ser liberto, sim, e ele foi liberto. Mas o que ele estava fazendo com a sua liberdade? Aonde esta liberdade o estava conduzindo? Eu olho para esta palavra e eu vejo que estes mesmos desafios nós encontramos hoje, porque, não obstante, temos um lugar para nos reunir, sim, como este, que precisa ser cuidado, que precisa ter um ofício sacerdotal nele, que precisa ter turnos e escalas para o seu funcionamento, mas mais do que isso, Deus diz: olha, minha casa está descuidada, porque havia algo muito maior. Outras pessoas precisariam da referência daquele lugar para buscar a presença de Deus, e se não houvesse quem cuidasse, esse lugar não seria encontrado. Quando eu meditava na palavra no dia de hoje, Deus me trouxe à memória algumas coisas. Um dia, quando a palavra me alcançou, eu precisei ir a um lugar destes, ao qual era uma casa edificada. Lá havia a referência de um povo que falava de Jesus e de Deus, como não se ouvia muito antes. Chegando lá, havia um endereço, um local para ser encontrado, e havia uma porta para entrar, e a decisão era minha. Mas quando eu entrei naquela porta, eu vi a referência do ofício sacerdotal na casa de Deus, e aquele lugar passou a ser a referência da busca. Hoje há muitos modismos, e antes, o que se jogava nas costas do inimigo da nossa alma, do diabo, se joga nas costas do coronavírus. Que interessante isso, deu até um alívio para o inimigo. Tudo é culpa do coronavírus, inclusive a omissão nos ofícios sacerdotais e a busca da presença de Deus em comunhão com a congregação na casa que ele levantou. Aqui Ageu fala sobre o mesmo assunto que vivemos hoje. Como é difícil, mediante a tantos modismos, é enfrentarmos situações que nos dizem: não há necessidade mais de irmos a um lugar. Nós somos a casa do Deus vivo, e aonde estivermos, a igreja estará reunida. Sim, eu concordo com você. Porém, vírgula, há outras pessoas que precisam ver estas portas. Há outras pessoas que se achegarão como eu e você nos achegamos um dia, se acharmos que já somos autossuficientes. Há outras pessoas que precisarão de uma referência, de um lugar para se encontrar. Há outras pessoas que precisarão vir a um lugar como esse e adorar e ver a alegria em meio à adoração. E esta casa, como esta casa, não pode ficar abandonada. Ageu traz uma palavra como eu trago nessa noite e diz: povo, animem-se. É importante que vocês entendam que o tempo de Deus não pode ser tirado dele, e nem o cuidado com as suas coisas ser deixado de lado, não. Há um tempo que é difícil e que as pessoas estão esfriando e o seu amor está sendo sufocado. Há um tempo em que existem todas as desculpas para que não haja mais comunhão e nem mesmo o desejo de encontrar-se congregacionalmente, mas isso precisa ser acendido. Há pessoas que ainda não têm o pleno conhecimento da excelente pessoa de Jesus Cristo. Há vidas que precisam se achegar e encontrar um lugar onde os santos estão reunidos, e é necessário sim, não se enganem. Há muitos que de longa data dizem: eu não preciso ir à igreja, e hoje estão mais frios do que o ferro cru. Não sentem, não buscam, não oram, não têm expectativas, e têm sido deixados engolir
pelos pareceres que estão lá fora, e o fim é inevitável. Não há outro lugar senão em meio à comunhão da congregação, para que seja novamente acesa a chama no nosso coração do serviço. E sim, nós fomos chamados para servir. Nós fomos chamados para servir. Pastor, eu sou filho, e eu quero gozar de todos os direitos de filho, quero todos os merecimentos de filho, porque de fato filho eu sou, sim. Nós somos filhos, e eu quero te dizer algo: como filhos, nós precisamos servir ao nosso Pai, porque senão não seremos filhos. E o Senhor nos chamou para isso nessa noite. Subir ao monte, lugar de oração, lugar da comunhão com Deus, o secreto teu, o devocional, o jejum, a busca, a leitura da Bíblia. Busca lá madeira, sim. Busca o conhecimento, busca as coisas sólidas, as experiências pessoais que só você pode ter com Ele. E traz. E edifica a casa na presença do Senhor. Porque eu me agradarei dela, diz o Senhor aqui, através de Ageu ao povo. E é assim que nessa noite Ele nos chama. No capítulo 2, versículo 4, ele diz assim: ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque. Há esforço aqui envolvido. Não, eu quero me sentir bem, eu quero ir ao culto no dia que eu acordo bem de manhã e tudo dá certo durante aquele dia. Eu quero ir para o culto, e se me dá vontade de ficar sentado enquanto os outros estão de pé, eu quero ficar. Se me dá vontade de fazer o que eu quero e levantar e ir embora a hora que eu quero, eu vou assim, porque eu quero ter liberdade e me sentir bem onde eu vou. Escute o que eu vou lhe dizer. Se você quer se sentir bem o tempo todo, você vai suprir a vontade da tua alma, e a tua alma milita ao lado da carne. Então sinto muito, você não vai vencer, porque há momentos que nós temos que dobrar a nossa alma, porque a nossa alma diz: fica, e vai passar o programa que tu está esperando há meses. Nossa carne vai nos dizer: dói a panturrilha, dói a coxa, dói o braço, dói a cabeça. Hoje eu estou tão cansado. O teu corpo vai dizer: fica em casa, é somente mais um culto, tantos outros vão acontecer, você não vai perder nada. Escute o que eu vou lhe dizer. Se você não veio hoje, você não vai receber a bênção que eu vou liberar sobre os que estão aqui hoje. Simples assim. Sinto muito, porque o maná de hoje é para... Muito bem, Dilceu, para hoje. Não tem como guardar para depois de amanhã. É para hoje. Esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforçai-vos, todo o povo da terra. Esforcem-se. Empenhem esforço. Abram mão de satisfações carnais e almáticas. Diz o Senhor: trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 5: segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e nós estávamos lá, não se engane, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Versículo 8: minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Sim. Você sabe por que ele diz isso? Porque nós variavelmente confiamos no nosso braço, como está em Jeremias capítulo 17, versículo 5. Vamos abrir lá. Volta um pouco. Profeta Jeremias, logo depois de Isaías.
capítulo 17, versículo 5, abre lá. Amém? Vocês estão abrindo a Bíblia, gente? Confira a palavra, seja como os irmãos de Bereia. Eles conferiam as escrituras. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Sabe o que ele diz? Maldito o homem que acha que é autossuficiente em si mesmo, não precisa de ninguém e que está certo em tudo. Já caiu. E aparta o seu coração do Senhor. Ageu sacode o povo e diz: olha, vocês estão cuidando mais das vossas vidas pessoais, dos seus negócios e seus descansos, do que das coisas de Deus. Vai dar problema aí na frente. Esforcem-se, levantem-se, busquem de novo entender o lugar de vocês em Deus. Qual é o chamado, aonde vocês foram colocados, qual é o serviço? Empenhem esforço em cumprir, porque Deus disse: de nada adianta correr, trabalhar muito e depositar tudo num saquitel furado. Versículo 8 do capítulo 2: meu é o ouro e minha é a prata. Será que não invertimos os princípios? Será que não achamos que pelo nosso muito trabalhar nós vamos resolver um problema que só Deus pode resolver? No Evangelho segundo João, quando os discípulos têm o primeiro contato com Jesus, capítulo 21, eles são sacudidos pela presença ressurreta de Jesus, mas parece que os cuidados do tempo e dos dias eram um pouco difíceis, e chega um momento que Pedro diz: eu vou pescar. Os outros que estão do lado, Jesus tinha aparecido e já não estava mais, desapareceu uns dias. Nós vamos contigo, Pedro. A palavra diz que eles tentam a noite toda e não pescam nada. Amanhecendo eles olham e vê um homem que os chama para comer algo. E diz para eles: vocês têm alguma coisa aí? Eles dizem: olha, tentamos a noite toda, não conseguimos nada. E ele diz: olha, vão e lança à direita do barco. A Bíblia diz que eles começaram a pescar, puxar a rede com muitos peixes, a ponto de romperam-se, e pescaram 153 grandes peixes. Eu quero lhe dizer algo com isso: a resposta está em Cristo, não no muito trabalho. A resposta não está em nós, e quero lhe dizer algo: não é que faltava condições e capacitação para Pedro, não. Ele era um exímio pescador, conhecedor daquelas águas. Não que faltava experiência para os seus ajudantes, os outros que estavam com ele, não. Eram homens conhecedores do ofício da pescaria, eram homens capacitados, e eu quero dizer algo com propriedade: eles eram competentes. Não diga que você não tem competência, você é competente. Você conhece a tua área de trabalho, sim, você faz muito bem. Você pode dar exemplo a muitos, você tem condições, capacitação, você tem conhecimento, sim, mas há momentos que somente a resposta de Cristo te dará a direção certa para fazer. Eu não aprendi nada todos esses anos, aprendeu. O que eu apliquei não valeu, valeu, mas há momentos que somente a resposta dele, entenda isso, não é por falta de capacitação. Deus ainda está no controle, amém? Sim ou não? A resposta vem dele, então não busque em outro lugar. Não se desvie dele, não priorize outras coisas. Não diga: ah, Senhor, se eu não fizer, outro faz. Não. Outro não fará. Outro não fará. Alguns cumprirão o seu ministério, mas não o teu ficará vazio. Uma lacuna em aberto. Ah, mas é tão cansativo. Não.
Eu estava fazendo um cálculo esses dias, matemático, enquanto eu dirigia. A gente exercita a mente, eu estava fazendo um cálculo. Amados, quantas horas nós investimos para servir a Deus na obra? Quem vem só domingo para o culto, não me responda, pelo amor de Deus. Mas eu falo em servir. E aí nós jogamos isso num mês e diluímos pelas horas do mês. Muitas vezes o Senhor nos constrange. O Senhor nos constrange. Porque é uma fração insignificante de tempo. E cobramos Deus. Senhor, mas qual é o tempo que nós dedicamos a Ele para servir? Qual é o tempo que nós dedicamos, pastor? Eu não preciso estar em igreja para servir. Amado, se nela você não serve, fora muito menos. Me desculpe. Se estando na igreja, alguns são agentes secretos no ambiente de trabalho, imagina se não estiver. Vai virar outro século, as pessoas nem vão saber que você é batizado em Cristo Jesus. Sim, nós precisamos nos comprometer. Nós precisamos nos comprometer. Versículo 9. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor. Gostamos de falar isso. Mas para que haja a glória da segunda casa, ela precisa ser reedificada. E nós precisamos nos dispor a isso. Nós precisamos entrar na brecha. O que é entrar na brecha? Nós precisamos nos submeter e assumir nossos compromissos com Deus. Alguns anos atrás, ainda quando eu trabalhava secularmente, eu fui atender uma cliente que costumava, essa até me assustou que costumava me atender no final de expediente, porque era uma lojista de shopping center. Ela sempre me dizia, tu faz toda a região, quando tu estiver indo embora eu te atendo. Ok. Conhecida minha e da minha esposa, que por um tempo também viajou comigo. Era uma senhora de mais de 60 anos, que andava em cima de um salto 19 o dia inteiro. Formadora de opinião, muito correta. Entenda bem. Entenda bem. Ela não era uma pessoa arrogante, nem soberba e nem perua. Ela era uma mulher alinhada. Muito correta. E numa dessas vezes, numa sexta-feira, eu estou atendendo ela e eram em torno de 21 horas e 50 minutos, faltavam 10 minutos para o shopping encerrar as atividades, na sexta-noite. Eu estava fechando o último mostruário e ela usava aquele óculos que as pessoas da minha idade usam. Ela olhou por cima do óculos e disse, Dirceu, tu vai parar aonde hoje? Eu olhei para ela e disse, eu vou para casa. Como assim tu vai para casa? Sim, sexta-feira, final, estou descendo a serra. Ela me olhou um pouco espantada, porque é em Passo Fundo e é 160 quilômetros. Você sabe quanto você demora para fazer 160 quilômetros? Ela disse, eu acho estranho porque a maioria dos representantes que eu atendo na sexta-feira, nesse horário, eles dormem em Passo Fundo e vão embora sábado de manhã. Eu disse, não, eu preciso voltar para casa porque eu tenho uma família me esperando, eu vou. Ela olhou para mim e ela disse, que bom é ter para onde voltar. E eu disse, sim. É isso que me faz sair esse horário daqui e rodar 160 quilômetros. Eu tenho para onde voltar. E quando eu falei aquilo, me veio à memória uma cena que acontecia muitas vezes. Meu filho me esperando na porta da minha casa. Minha esposa aguardando ele avisar que eu estava chegando. E quando eu colocava o farol do carro contra a casa, sendo o horário que fosse,
Eles estavam me aguardando na porta. Isso aconteceu muitas vezes. Eu quero te falar isso porque eu entendi ali o sinônimo de ser próspero. E ali começou a se consolidar o meu chamado pastoral. Prosperidade não vem da muita riqueza. Prosperidade não vem dos bens que nós vamos acumulando ao longo do tempo, ou pela segurança que nós temos salarial de sobra no final do mês, pela gordura. A prosperidade não pode ser medida pela marca do meu calçado ou da minha camisa, nem pelo veículo que eu tenho, o bairro que eu moro, a casa que eu tenho. A prosperidade, ela é medida o tanto em que eu sou feliz em meio à minha família, e o quanto a minha família me aguarda para que eu esteja presente com ela. A prosperidade é medida o tanto que esta família compartilha comigo as suas dificuldades, e eu tenho a segurança de compartilhar as minhas dificuldades com ela, porque nós sabemos aonde nós estamos em Deus, e não são as riquezas e o muito trabalhar que vai nos tirar e vai nos afastar do amor de Cristo. É a certeza aonde nós estamos nele. Pastor, para ti é fácil falar. Não é fácil. Porque eu vivi o que alguns estão vivendo aqui. Assumi 2 regiões, corri como um doido, trabalhei muito, e ao final de um ano eu fiz o meu balanço. Não valia a pena. Naquele ano eu acordei, eu precisei de um ano. Não é assim que se faz. Eu preciso separar o tempo do serviço a Deus para o serviço a Deus. Então eu abri mão de 50% da minha região de trabalho. E quando você diz isso a Deus, cumpra em nome de Jesus. Então assumimos ministérios, começamos a trabalhar e servir, porque entendemos que tirar o tempo de Deus para o trabalho é loucura. Não prosperamos, não avançamos, parece que ajuntamos um monte de recursos e dinheiro, e tudo vai no saquetel furado, vai tudo embora. E quando vamos pegar o nosso depósito em Deus, ele está quase negativo. Sabe por que não está negativo? Por causa da misericórdia, e é tempo da graça. Não roube o tempo de Deus. Não abandone o teu chamado, teu ofício, aquilo que Deus te chamou para outras coisas. Priorize, Senhor, como tu queres, faz teu planejamento comigo. Bah, pastor, mas tem tanta coisa para fazer lá fora. Eu sei. Ontem à tarde, então, com aquela tarde maravilhosa, glória a Deus. Estava bom ou não estava? Nós estávamos aqui com juniores e adolescentes, junto com outros líderes que abriram mão. Amém? Amém, Joade? Glória a Deus. Amém. Baixando o relho no inimigo, nós estávamos aqui, compartilhando a tarde com eles. Que sol lindo ontem à tarde. Que momento de ir passear, glória a Deus, não. Glória a Deus, que Deus retribua de forma dobrada os que têm se dedicado ao Senhor, e os que não têm, que o Senhor te desperte nessa noite como eu fui despertado. Pastor, você não recebeu propostas. Amados, os mais antigos vão lembrar. Daqui eu não lembro quem estava na minha ordenação. Eu sei que Olívio estava. Amém, Olívio? Daqui eu não lembro se alguns de vocês estavam na minha ordenação a pastor. 3 meses depois, eu estou num momento de oração na igreja, de manhã, solito, com o Espírito Santo, Jesus, na maratona de oração. E uma irmã me emprestou o DVD do Clamor, e o Robortella pregava.
e eu recebi uma mensagem, um SMS, não tinha WhatsApp, no número da igreja. Há muitos anos eu havia falado com a secretária de uma das empresas que eu representava, que se abrisse uma vaga de representante comercial na minha região, dentro do segmento que eu trabalhava, na empresa que o marido dela representava na região de São Paulo, numa das regiões de São Paulo, que era para ela me avisar imediatamente, porque era uma empresa muito conceituada, uma empresa que trabalhava somente com venda de showroom. Que é isso? Vem numa cidade como Bento Gonçalves, vai no hotel da Londer, aluga um quarto, uma sala, expõe o mostruário, liga para os clientes das cidades que são cadastrados, vizinhas inclusive, marcam horário e fica lá, os clientes vêm comprar, você não precisa ir, é uma marca que vende, somente atende clientes exclusivos assim. Detalhe, a média de comissão mensal era 30 e poucos mil por mês. Aí vem aquela mensagem linda, abriu a região, teu contato tá na brecha, com indicação. Aí eu dobro o joelho, oro, e vou e ligo o DVD, e Oro Bortella pregando, ele diz assim: quando você tem um chamado, você tem que ser suficientemente maduro para implodir a ponte atrás de você, não tem mais volta. Amém, Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus. Detalhe. O que a igreja podia me pagar na época não chegava a 5% do que eu iria receber por mês. Eu não troquei meu chamado e ministério pelos outros 96% a mais de aumento salarial. Você entende? Quando nós ministramos aqui, ministramos o que vivemos. Não ficamos contando histórias de outras pessoas ou tentando inventar uma historinha ou que lemos num livro para que você seja comovido. Não, isso é fato. E se você for conversar com os teus irmãos que estão aqui dentro, que já tiveram experiências com Deus, você vai ouvir testemunhos deles maiores do que esses. Obras que Deus fez, curas, libertações, da onde saíram e da onde Deus os tirou. E você vai dizer: puxa, eu estou trocando Deus por tão pouco. E eu tenho visto pessoas entregando muito, e essa justiça quebranta os nossos corações. Terça-feira próxima agora, depois de amanhã, estaremos fazendo bodas de pérola. Quem sabe o que é bodas de pérola? 30 anos de casados. Nesses 30 anos nós pudemos viver muitas coisas. Tivemos muitos desafios, muitas vitórias, engolimos algumas derrotas, tivemos muitas alegrias, pranteamos algumas tristezas, chegamos em alguns lugares que queríamos chegar e outros estão tão distantes ainda. Mas Deus tem sido em todo este tempo o tudo em nossas vidas. O tudo em nossas vidas. Há uma tranquilidade, uma paz no meu coração, que não é pela ausência de dificuldades e desafios e frustrações, não. Essa paz não é porque eu não enfrente problemas, não tenha desafios e variavelmente não passe noites em claro. Passamos sim. Algumas dessas noites que dormimos, temos sonhos muito difíceis, que acordamos pela manhã e oramos, pedindo discernimento para Deus e que Deus nos guarde daquilo que temos sonhado. Há outros sonhos proféticos que Deus nos dá e que nós vemos cumprir-se na verdade de fato. Mas nenhuma dessas coisas tira a minha paz, porque Deus já me provou quem Ele é para mim.
Não há mais necessidade. Deus já me mostrou quem Ele é absolutamente. E isso traz uma segurança imensurável. Nada tem nos faltado. Em nada temos tido falta, pelo contrário, Deus tem cuidado de detalhes e suprido todas as coisas quando menos esperamos. Variavelmente nós olhamos e dizemos: puxa, gostaríamos tanto que tal coisa viesse às nossas mãos, e Deus, ao seu tempo, Ele traz. Gostaríamos tanto de realizar ou alcançar algumas coisas, e Deus faz. Há momentos que oramos por outras pessoas, há momentos que dizemos: Senhor, se Tu quiseres nos usar, para que nós sejamos a ponte da bênção, há uma necessidade naquele lugar, nós não temos isso. Senhor, nós queremos ser a ponte, está em Tuas mãos. 2, 3, 4 dias depois, vem em nossas mãos, para que nós abençoemos a vida. E tem vindo coisas assim: alimentos, móveis, recursos, motor de caminhão. Deus só precisa que você esteja no meio, entre Ele e a necessidade, porque Ele disse: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Se coloque de pé. Irmão Olívio, pode bater a porta. Amados, eu quero compartilhar algo com você nessa noite. 32 anos que eu conheço essa mulher, e é minha esposa. Passamos por muitas ventanias, amados. Teve vezes que o vento soprou forte, mas eu sempre tive uma coluna ao meu lado. Se eu tivesse desistido, você nunca ouviria esse testemunho nesse lugar. E se essas portas não estivessem abertas, você não encontraria este lugar para ser abençoado como você vai ser nessa noite. Então, ore pelas igrejas, ore pelos pastores. Não caiam na conversa que não precisa congregar. É a maior mentira de quem é desocupado. Não faça isso. Você precisa congregar, sim. Você precisa fazer parte de um corpo, sim. Você precisa servir, sim, porque se não houver quem sirva, as pessoas não encontrarão ninguém quando estiverem desesperadas. E lembre-se de algo: quando eu e você precisamos, nós encontramos alguém. Sim ou não? Sim ou não? Eu encontrei, e você encontrou, e outras pessoas têm encontrado. Então não caia nessa conversa. Diga: sim, nós precisamos congregar. Sim, eu amo a igreja ao qual eu faço parte, eu amo a congregação. Eu amo os meus irmãos e não aceito que eles sejam difamados e defraudados. Eu não aceito que você diga que não há necessidade. Eu não aceito. Porque quando eu precisei, eu fui socorrido, e quando você precisou, você foi também. Aquele que diz que não precisa, terá uma bela surpresa. Vai chegar um dia que ele não encontrará o lugar, porque a igreja já terá ido com Jesus nos ares, e aí haverá choro e ranger de dentes. Nessa noite eu quero compartilhar algo com você. A bênção que Deus tem nos abençoado nesses 30 anos, a unção que Ele tem derramado sobre nós, a unidade, a honra, os recursos que Deus tem alcançado em nossas mãos, e a fé que Ele tem derramado sobre nós, eu quero liberar sobre você. Nessa noite, antes da ceia, o pão e o cálice estão servidos aqui. E eu conto com a sinceridade do teu coração para se achegar à mesa. Nós não fizemos o momento dos dízimos e ofertas, e nós vamos fazer agora. Segundo a palavra do livro de Ageu, capítulo 1 e capítulo 2. Nós vamos trazer a nossa oferta ao gasofilácio, e eu e minha família vamos estar aqui. Cadê meus filhos? João, vem.
Felipe, Gabriela, Simone, nós vamos estar aqui com óleo nas nossas mãos e nós vamos abençoar você. Amém? É necessário os protocolos, é tempo de pandemia, eu vou pôr a máscara. Rossano, depois tu põe um louvor. Assim como Deus tem me dado prosperidade com minha família. Assim como eu tenho os meus filhos na casa do Senhor. Assim como eles estão servindo, os 3, participando de ministérios, e interagindo e caminhando conosco. Assim como Deus tem suprido as nossas necessidades e cuidado de nós, e dentro do chamado que Ele tem nos dado, Ele é fiel. Eu quero compartilhar isso com você e abençoar a sua vida, porque esses 30 anos são um marco para nós. Amém? Que o Espírito esteja com cada um. Estamos despedidos deste momento de culto. Não estamos despedidos do amor fraternal e nem da comunhão. Só do momento do culto. Em nome de Jesus. Amém.